vocês. Deus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por teu amor, por tua graça, Pai. Obrigado por cada um que está aqui nessa noite. Obrigado por cada um que se dispôs a estar aqui, Pai, que tirou o tempo do seu descanso, Pai, para que viesse aqui aprender mais a tua palavra, Pai. Que nós possamos ser aqui tocados pela tua palavra, edificados por ti, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A aula de hoje é na página 37, a lição 6, que é glorificando a Deus. O texto principal da aula está lá em 1 Crônicas, capítulo 16, 28. Está ali logo após a aula 6 da apostila, diz assim, ó: deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força. Então, a aula de hoje, o tema dela é glorificando a Deus. Como que nós podemos glorificar a Deus? Sabe, a nossa vida deve ser, uma motivação da nossa vida deve ser render glória a Deus. A Bíblia diz que do Senhor é a glória e não nossa. Está lá em Salmo 115, versículo 1. Isso significa que tudo que fizemos nessa vida deve ter propósito de exaltar o nome de Deus, de glorificar o nome dele. E se quisermos também nos gloriar, que seja no Senhor. É o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 10, 17. A palavra de Deus diz assim, que dele, diz que ele é a nossa glória. Então, Deus é o motivo da nossa glória. E sabe, quando Deus se manifestar, ele vai vir com toda a sua glória sobre a terra. Então, a nossa motivação principal deve ser sempre em levar glória a Deus, com a nossa vida, com as nossas ações. E a gente vai pensar um pouco sobre isso, como que a gente pode levar essa glória para Deus. Se o Senhor é digno de todo louvor, então a nossa vida não deve ter outro objetivo a não ser glorificar o seu nome. Então, nessa aula, a gente vai ver como a gente pode exaltar o nome de Deus de acordo com a sua palavra. E algo primordial para que nós venhamos render glória a Deus é a santificação. Está no ponto 1 da apostila ali. Lá em Êxodo, capítulo 34, 28 até o 30, diz assim: Moisés permaneceu no monte com o Senhor 40 dias e 40 noites. Durante todo esse tempo, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu os termos da aliança, os 10 mandamentos na tábua de pedra. Quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as 2 tábuas da aliança, não percebeu que seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Quando Arão e os israelitas viram o brilho do rosto de Moisés, tiveram medo de se aproximar dele. Então aqui a gente pode ver aquela passagem que Moisés subiu até o monte para receber os mandamentos, e Deus trouxe a ele os mandamentos ali, e quando Moisés desce do monte, ele está com a sua face resplandecendo a glória de Deus, porque ele teve face a face com Deus. E a nossa vida deve ter essa motivação, de nós levarmos glória para Deus. Quando nós estamos perto dele, consequentemente, a sua glória se manifesta através da nossa vida. O rosto de Moisés resplandecia a glória de Deus. E quando eu e você vivemos uma vida de santificação, de santidade, o nosso rosto vai resplandecer a glória de Deus. Sabe, as pessoas vão poder enxergar, através da minha e da tua vida, Deus, a glória de Deus. E sabe, glória e santificação são termos inseparáveis. Por isso, da mesma maneira como nós disciplinamos para alcançar muitas coisas na vida, precisamos também nos organizarmos para termos um momento a sós com Deus. Esta disciplina nos trará intimidade com Ele e, se feita de todo o coração, nos trará santificação. Então, aqui na apostila fala assim: assim como nós nos organizamos para tanta coisa nessa vida, para fazermos um esporte, uma academia, para irmos trabalhar, para ter um momento de lazer, nós também precisamos nos organizar para ter um momento a sós com Deus, para que nós possamos
ter intimidade com Deus, para que a glória dele venha a ser manifesta através da nossa vida. E muitas vezes nós estamos com a nossa vida tão corrida, a gente tem tanto a fazer por aí, que a gente não tem um tempo a sós com Deus. E sabe, é esse tempo a sós com Deus que vai refletir a glória dele através da nossa vida. Quando nós estamos perto de Deus, consequentemente nós começamos a revelar a glória dele. E sabe, o nosso tempo de intimidade com Deus deve ser o quê? Oração, leitura da palavra, meditação na palavra. Sabe, quando nós estamos com essas disciplinas espirituais no nosso dia a dia, nós passamos a ter uma vida transformada. Nós passamos a ter a nossa vida mudada de fato. Inicia na nossa vida um processo de santificação. A nossa vida começa a ser transformada, mudada, o nosso caráter começa a ser transformado e, consequentemente, as pessoas ao nosso redor começam a perceber essa mudança, porque através da nossa vida a gente começa a refletir essa glória de Deus. A gente vai para a palavra, quando a gente se expõe na palavra de Deus, quando a gente se debruça na palavra de Deus, busca Deus em oração, em jejum, em santificação, nós acabamos o quê? Refletindo essa glória de Deus. E sabe, como consequência, haverá multiplicação de vidas ao nosso redor. Porque a santidade, ela é fundamental para que aconteça a multiplicação. Muitas vezes, nós vivemos uma vida sem unção de Deus nas nossas vidas. Nós vivemos uma vida normal, sendo que Deus quer nos revestir de poder, nos revestir de autoridade com a sua unção, para que nós possamos o quê? Manifestar essa glória. E sabe, a santidade, ela é fundamental. Uma frase que fala aqui embaixo, fala assim, ó, sem disciplina não há santificação, e sem santificação não haverá multiplicação. Então, algo fundamental para a santificação é a disciplina. E sabe, nós, infelizmente, nós vivemos uma vida indisciplinada. Seja com a nossa saúde, com a nossa alimentação, com lazer, porque a gente tem aquele negócio assim, às vezes a gente não assisto TV, não faço nada, mas de repente você vai lá e fica um dia inteiro na Netflix. Você se entorpece o dia inteiro. Você não tem um controle, você não sabe dosar. A pessoa não consegue ter um equilíbrio. A alimentação é a mesma coisa, a pessoa não vai lá, não se contenta com alguma coisa pequena, pequenas porções, ela vai lá e come um monte de doce, come desenfreadamente. Nós não temos uma vida disciplinada. E acaba que essa indisciplina se reflete na nossa vida com Deus também. Nós acabamos que não conseguimos ter uma vida de disciplina, buscando a palavra de Deus, nos expondo à palavra de Deus, tendo uma vida de oração, de devoção, e acaba que o quê? A santificação acaba sendo mais demorada, acaba demorando mais. Porque tudo que a gente não faz com disciplina, o resultado demora a acontecer. Isso em todas as áreas, seja financeira, área da saúde e assim por diante. Se você não é disciplinado, o resultado vai ser mais difícil de ser alcançado. Você vai até alcançar, às vezes, o objetivo, mas vai demorar muito tempo. Vamos pensar, por exemplo, na vida financeira. A pessoa quer ter uma casa, ter um carro, quem sabe. Mas se ela pega todo mês, ela ganha 5 mil e ela gasta aquele valor total, ela não consegue poupar, investir para poder adquirir algo no futuro, porque a falta de disciplina faz com que ela não alcance os objetivos dela. A falta de disciplina faz com que ela não alcance os objetivos. Mas quando você coloca uma meta, um objetivo assim, não, até o fim do ano eu vou juntar 10 mil reais. Então vamos fazer o que tem que fazer? Nós temos que guardar 800 reais por mês aproximadamente. Então, 800 reais por mês. Vamos fazer a conta aqui. A gente gasta 1.000 reais no mercado. E colocar tudo na ponta da caneta, você vai começar a ver os excessos, os gastos, para onde que está indo. E daí você começa a ver, começa a cortar despesas e começa a economizar. E daí com disciplina você vai lá e alcança o teu objetivo. Mas por que com Deus nós não fazemos a mesma coisa? Nós acabamos tocando, levando a vida cristã com a barriga. Nós precisamos ter a mesma disciplina que a gente tem para algo na nossa vida, com a nossa vida com Deus. Pois é essa disciplina, nós estávamos conversando aquele dia na mesa lá com a Nani, lá com a Flávia,
sobre ler a palavra de Deus, que às vezes chega horas que na Bíblia, ali, aquela parte da genealogia, aquela parte ali que é só números, que é só coisa, parece que dá vontade de parar de ler a Bíblia. Mas é você ir sem vontade de ler, que você vai criando o hábito e você vai gostando da palavra de Deus, gostando daquelas partes ali, você vai criando a disciplina, porque é naqueles dias ruins que você cria disciplina. Não é nos dias bons, não é no dia do Salmo que você vai criar disciplina, mas é no dia que tiver lá os números. E a gente tem que ter essa disciplina de buscar a palavra de Deus, de orar constantemente, de ter uma vida de santificação. Porque a palavra de Deus fala lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, fala o seguinte: busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, a santificação, ela é fundamental para que nós venhamos enxergar a Deus, para que nós venhamos ver a Deus. Aqui na apostila, não fala detalhadamente sobre o que é santificação, mas eu quero pensar com você sobre isso. O que é santificação, afinal? A salvação, ela acontece instantaneamente. Na hora que você recebe Jesus como Salvador, você é salvo. A salvação é na hora. Olha o que diz lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Romanos 10, 9 e 10 diz assim, ó: se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer do seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então a salvação, gente, ela é algo instantâneo. Você crê em Jesus como Salvador, crê que Ele ressuscitou entre os mortos, você está salvo. Você já está salvo. Mas a santificação, ela não é instantânea. A santificação é um processo que começa na salvação. Na hora que você recebeu Jesus como Salvador, a santificação começa ali. A santificação, o que ela é? Ela é o processo constante de transformação de vida, de se tornar parecidos com Jesus. E esse processo, gente, não é alguns dias, mas é a nossa vida inteira. Olha o que diz lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6, diz o seguinte: estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-las até o dia de Cristo Jesus. Então a santificação é uma obra que se inicia na salvação, e é uma obra contínua, é uma obra constante. Não é algo que vai acabar da noite para o dia, mas é algo que vai acabar somente quando a gente se encontrar com Cristo Jesus. Porque quando nós encontrarmos com Cristo Jesus, nós vamos ser o quê? Glorificados. Então, existe a salvação, a santificação e a glorificação. Então, a glorificação só vai ser no dia do nosso encontro com Jesus, seja quando Ele voltar, ou seja na nossa partida, quando nós formos encontrar com Ele. Então, a santificação é esse processo constante de mudança de vida, de mudança de mente, de mudança de caráter, de busca por Deus. A palavra santo no original, ela significa separado. Ser santo não é se isolar fisicamente das pessoas, mas sim se afastar das práticas do pecado. Eu e você somos santos. Não porque nós não cometemos pecado, mas porque nós nos afastamos das práticas do pecado. Nós não vivemos uma vida de pecado. Nós buscamos ser transformados. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2 fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, ser santo, gente, não é viver isolado como um monge lá nas montanhas e vou me santificar, não. Ser santo é você andar no mundo, mas não se contaminar com os pecados do mundo. Isso é ser santo. Para crescermos no processo de santificação, é preciso algumas coisas. A oração, ela é fundamental. É a oração que nós vamos comunicar nossas vontades a Deus, vamos ouvir Ele falar para nós a sua vontade, vamos colocar nossa ansiedade diante dEle, é por meio da oração. Então a oração, ela é fundamental no processo de santificação. A segunda disciplina fundamental é
a leitura e a meditação da palavra. Salmos 1 fala assim: bem-aventurado o homem que teme o Senhor e não anda segundo o conselho dos ímpios, e não se senta nas rodas dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então, quando a gente busca a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus com constância, você vai meditar nela sempre, você vai ter sempre algo na tua mente ali, renovando a sua mente. E, consequentemente, a santificação vai acontecendo. O jejum é outra disciplina fundamental. Quando nós jejuamos, nós estamos matando a nossa carne para poder estar mais próximos de Deus. O jejum, ele é uma disciplina fundamental. E a obediência diária a Deus. Com essas coisas, nós vamos passar a ter uma vida de santificação de fato. Sabe, a santificação é o que vai gerar resultado de fato. Porque você, às vezes, ter lá uma célula, ter vários discípulos, mas você não viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, vai acabar que o fruto não vai permanecer. Mas quando nós buscamos essa santificação em Deus, a gente vai gerar frutos, e frutos permanentes. Porque a santificação, ela é o caráter de Deus em nós. Deus, ele é santo, Deus, ele é perfeito. Quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, buscamos ele em oração, a nossa mente é transformada e, consequentemente, o caráter de Deus é liberado nas nossas vidas. Então, nós precisamos o quê? Viver uma vida de acordo com o que Deus quer das nossas vidas. E esse processo só é possível como? Na santificação. E sabe, outra coisa que Deus vai usar para nos santificar também, sabe o que é? É as circunstâncias da vida. As adversidades, os problemas. Deus usa essas circunstâncias da vida para nos aperfeiçoar. As circunstâncias da vida é como se fosse aquela prova final da escola, que você vai fazer, você busca a palavra de Deus, você ora, você jejua, e vem aquela dificuldade. A dificuldade é a prova. A prova literalmente, às vezes, né? Que vai mostrar se você passou ou não no teste. E muitas vezes, a gente, quando chega a adversidade, a gente vai e volta ao início de novo, a gente pega e falha. E acaba sendo necessário a gente passar por provações novamente, para que a gente possa ser santificado. E esse processo é necessário. As adversidades, gente, ela não vem para nos derrubar, mas ela vem para nos tornar mais forte, para nos levar a um nível mais profundo. Então, Deus, ele vai usar até as coisas ruins que acontecem na vida para nos aperfeiçoar, para nos purificar. Assim como um ouro é levado no fogo para tirar as impurezas, eu e você vamos passar pelo fogo muitas vezes. Eu e você vamos ter que passar pela fornalha para ser testado, para ser aprovado por Deus. E nós precisamos o quê? Estar buscando a palavra de Deus, vivendo em oração, vivendo com jejum, porque quando vier as provações, nós vamos estar alicerçados, firmados na rocha, para que a gente possa, de fato, permanecer. Então, a santificação, gente, é esse processo que nos torna mais parecidos com Jesus todos os dias. É a evidência de uma vida ligada a Deus. Como a gente leu em Hebreus 12:14. Sem santificação, ninguém verá a Deus. E sem ela, não poderemos glorificá-los com frutos verdadeiros. Então, sem a santificação, nós não conseguimos fazer o quê? Levar glória para Deus. Porque a santificação, ela é fundamental para esse processo acontecer. Aqui no ponto 2 da apostila fala assim, ó, como que Deus é glorificado? Nós nos enganamos facilmente em nossas atitudes na tentativa de glorificar a Deus. A maioria de nós pensa que é glorificado por meio de canções de adoração em nossas igrejas, ou em danças, ou nos aplausos. Apesar de todas essas coisas serem usadas para glorificá-lo, em João 15:8 mostra a maneira certa de glorificar a Deus. Olha o que diz em João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, glorificar a Deus é dar frutos a Ele, é render frutos a Ele. Nós estamos estudando agora nos domingos, nós estamos aprendendo sobre o fruto do Espírito. Então, para que nós venhamos glorificar a Deus, esse fruto do Espírito precisa estar em nossas vidas.
Nós precisamos manifestar esse fruto. E como consequência desse fruto, nós também vamos tocar outras vidas. Nós vamos poder abençoar outras vidas. Sabe, quando eu e você temos uma vida de santificação, de busca por Deus, é como se a gente fosse a sarça ardente lá no meio do deserto. A gente vai atrair pessoas para a nossa vida. Moisés ele foi atraído pela sarça, porque a sarça se queimava e não se consumia. Quando eu e você buscamos a Deus, buscamos estar perto de Deus, é como nós fôssemos essa sarça ardente. Nós vamos estar queimando em Deus e as pessoas vão se aproximar de nós e vão ter uma palavra de refrigério, uma palavra de direcionamento. Por isso que nós precisamos sempre estar o quê? Buscando a palavra de Deus. E aqui em João capítulo 15, versículos 5 e 8, fala algo muito verdadeiro. João capítulo 15, versículo 8. Para que nós possamos dar frutos, é necessário o quê? Que nós possamos permanecer na videira. Olha o que diz lá. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo jogado fora que seca. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Então, para que nós possamos dar frutos de fato, nós precisamos estar ligados em Deus, ligados na videira que é Jesus. Nós precisamos estar conectados na videira. Se você pega um galho de uma árvore que dá fruto e tira esse galho da árvore, poucos dias depois ele vai estar seco. E assim é a minha e a tua vida. Se nós não estivermos ligados em Jesus, a gente vai secar. A gente vai servir somente para lenha. A gente não dá fruto. A gente só dá fruto porque a gente está ligado na videira, no tronco, que é Jesus. Então nós precisamos o quê? Estar enxertados, ligados nessa videira verdadeira que é Jesus, para que nós venhamos dar fruto. E bons frutos, e que o nosso fruto permaneça. Sabe? É somente com o relacionamento com Jesus que nós vamos ter, de fato, frutos. Sabe? Ali em João capítulo 15, versículo 1 e 2, fala assim, ó. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, que não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza ainda mais frutos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vós não poderei dar fruto se não permanecer em mim. Então a gente só vai poder dar fruto de fato se nós estivermos em Jesus. E quando nós damos frutos, ele vai e tira esses frutos para que novos frutos venham. E assim por diante. Então, por isso que é necessário, gente, nós estarmos perto de Deus, ligados em Deus, conectados com Ele. Somente assim a gente vai dar fruto. Somente dessa forma a gente vai conseguir frutificar, multiplicar, ganhar outras pessoas e levar glória para Deus. Sabe, aqui embaixo no ponto, abaixo do ponto 3, fala ali, ó, quantidade não determina a qualidade, mas a qualidade sempre pressupõe quantidade. Sabe, quantidade não significa qualidade, mas qualidade sempre vai gerar quantidade. Então nós precisamos o quê? Gerar sim, ter frutos, muitos frutos, mas frutos com qualidade. Que a gente possa dar muitos frutos, mas frutos que vão ser para a glória de Deus, frutos eternos. No ponto A fala assim, ó, aquele que permanece em Jesus produz muito fruto. O nosso principal objetivo de vida com Deus, nosso objetivo principal na vida com Deus não é frutificar, mas estar ligado a Ele. E assim frutificar será apenas uma consequência. Então, quando nós estamos ligados em Deus, a frutificação vai ser uma consequência. O nosso objetivo principal não é frutificar, mas quando nós estamos ligados nele, a frutificação acontece de forma natural. Como foi falado aqui no domingo, você já viu uma árvore de laranja
fazendo força para a laranja nascer? Não faz. É natural. O fruto vem naturalmente. Mas para isso que precisa estar o quê? O ramo precisa estar ligado na videira. Se você tirar o ramo da videira ali, pode estar um brotinho de laranja ali. Tirou da videira, vai secar. Não vai crescer mais, porque não está vindo mais alimento para aquela fruta. Então, quando nós estamos conectados na videira, que é Jesus, nós vamos ser, de fato, transformados e, por consequência, vamos dar frutos. No ponto C, somente a presença de Deus atrai as pessoas. Como eu falei ali, Moisés foi atraído pela sarça ardente porque ali havia a presença de Deus. Então, quando eu e você somos essa sarça ardente queimando por Deus, essa presença de Deus em nós vai atrair as pessoas até a nossa vida. As pessoas vão chegar até você e vão desabafar, vão compartilhar algo da sua vida, porque elas veem Deus brilhando através da sua vida. É somente assim que nós vamos atrair as pessoas, somente com a glória de Deus. Porque se nós tivermos artifícios humanos, estratégias humanas apenas para atrair as pessoas, elas não permanecem. Mas se elas vierem pela glória de Deus, elas vão permanecer. E nós, ponto D, nós glorificamos a Deus com muito fruto. Podemos concluir então que a falta de frutificação é falta de cuidado na vida com Deus. Então, muitas vezes nós não estamos frutificando porque nós não estamos tendo uma vida com Deus muitas vezes. Nós não estamos buscando a Deus de fato. E por isso que nós acabamos muitas vezes ficando desorientados, não sabendo o que fazer, acabamos se frustrando muitas vezes. Mas quando nós estamos conectados nele, nós vamos dar frutos. A frase que diz ali, frase para reflexão: se estivermos com Deus, o fruto será consequência. Então, o que vai dar fruto de fato é que nós estarmos ligados a Ele. Quando nós estamos ligados em Deus, nós vamos frutificar. Sabe, a frutificação vai ser natural. No ponto 4 fala o seguinte ali: Deus tem uma grande obra para realizar por meio de nossas vidas. Porém, para que isso aconteça, Ele precisa encontrar fiéis diante dos seus propósitos. Percebemos biblicamente que a fidelidade pressupõe multiplicação, de acordo com o texto sugerido. Os servos que multiplicaram os talentos foram chamados de servos bons e fiéis, enquanto os que não multiplicaram, mesmo tendo cuidado, o talento que o seu Senhor deu, foram chamados de servo mau e negligente. Então aqui fala da passagem de Mateus 25:14, onde o Senhor deu talentos para os seus servos. Para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 talentos, e para o último ele deu 1 talento. Cada um deles tinha responsabilidade do quê? De multiplicar aqueles talentos. O que tinha 5, multiplicou com mais 5. O que tinha 2, multiplicou com mais 2. E o que tinha 1, escondeu com medo do seu Senhor. E quando o Senhor volta para prestar contas com eles, aqueles que multiplicaram, ele chama de servos bons. Mas aquele que guardou o seu talento, ele chama de servo mau e negligente. Sabe, o talento ali naquela passagem era dinheiro, era uma quantia de dinheiro. Mas a gente pode usar esse talento, nossa linguagem aqui, como habilidades que Deus nos deu. Cada um de nós tem dons, tem talentos, habilidades que Deus nos deu. E como que nós temos usado essas habilidades? Nós temos usado elas para multiplicar e ganhar mais vidas e ganhar mais pessoas para Cristo? Ou nós temos ficado com eles escondidos, com eles guardados? Deus, Ele quer usar a minha e a tua vida para que nós venhamos multiplicar, para que nós venhamos ganhar mais e mais pessoas para o seu reino. Mas muitas vezes nós temos sido o quê? Uma represa, uma caixa d'água que armazena água ali, enquanto tem uma multidão morrendo de sede. E nós precisamos ser o quê? Ser um rio que flui. Quanto mais nós pegamos
liberamos na vida das pessoas que estão ao nosso redor, mais Deus vai dar para a nossa vida. Mais Ele vai compartilhar o seu coração conosco. Mas muitas vezes nós estamos o quê? Retendo, segurando. E ficamos sempre ali. E água parada, gente, não faz bem. Deixar uma água parada ali vai gerar o quê? Doença. Vai gerar dengue, vai gerar uma dor de barriga se você tomar aquela água ali, porque a água parada não é bom. Por isso que nós temos que ser o quê? Uma fonte, um rio que flui, um rio que transmite a glória de Deus. Então, que nós possamos não ser uma represa, mas que nós venhamos ser um rio. Que a gente não venha reter aquilo que Deus nos deu, mas que nós venhamos liberar. Sabe? Muitas vezes a nossa maior crise se dá pelo fato do quê? De nós não liberarmos o que Deus nos deu. Sabe, cada um de nós tem um jeito de expressar a glória de Deus, de manifestar a glória de Deus. Tem uns que vão ter a habilidade de, através da palavra, através da pregação, através de gravar algo na rede social, ou numa conversa, ou escrevendo, assim por diante. Mas nós temos que fazer o quê? Nós temos que liberar. Não podemos ser alguém que retém, mas alguém que libera. Quanto mais nós liberarmos, mais Deus vai nos dar frutos. Mais Ele vai multiplicar. Se uma árvore ficar carregada de fruto ali e não for arrancado o fruto dali, vai impedir ela de dar novos frutos. Mas quando a gente libera, quando é liberado esse fruto para outras pessoas poder se alimentar daquilo que Deus tem dado para a nossa vida, a gente vai sempre ter mais. Porque a palavra de Deus fala assim, ó, que Deus, Ele dá pão para alimento e semente para o que semeia. Então nós temos que ter o quê? Sempre ter semente para liberar. Sempre semear na vida das outras pessoas, porque nós sempre vamos ter o quê? Semente na nossa vida. A gente vai ter sempre algo novo para que Deus possa falar através de nós. Então que nós não venhamos ser uma represa, mas que nós venhamos ser um rio que flui, uma árvore que dá frutos e bons frutos. Aqui no ponto 5, que está escrito como ponto 4 ali, que é não podemos permanecer pequenos, tem o texto de Mateus, capítulo 13, e versículo 31. Mateus 13, 31 diz o seguinte: contou-lhe Jesus uma parábola. O reino dos céus se assemelha a um grão de mostarda, que um homem semeou no seu campo. Embora seja o menor entre todas as sementes, quando cresce, é uma das maiores hortaliças e se torna uma árvore, de modo que as aves do céu podem fazer ninho nos seus ramos. Então, o grão de mostarda, ele é pequeno. Enquanto ele está lá no saquinho de semente, ele é pequeno. Mas quando ele é jogado na terra, quando ele é liberado, ele vira algo que vira até abrigo para os animais, até um ninho para os pássaros. Então, eu e você, gente, temos inúmeras sementes. E tem semente que vai dar fruto, tem semente que não vai dar fruto, mas tem semente, gente, que vai servir até de abrigo para os animais, para as pessoas. Então, o que nós temos que fazer o quê? É liberar essa semente, porque a semente na sacolinha, ela é um potencial, ela não serve para nada. Mas quando você joga a semente na terra, e a terra vai ali, vai vir a chuva, vai ter a irrigação ali, vai gerar o fruto. A minha obrigação e a tua é o quê? Lançar a semente. Quem vai gerar o fruto, gente, é com Deus. Sabe, quem convence as pessoas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a obra de convencimento, não é eu e você. Mas a nossa obrigação é o quê? Lançar a semente. Se você não lança a semente, não vai ter fruto. Mas quando nós lançamos sementes, quando nós anunciamos a palavra de Deus, a responsabilidade que era nossa foi feita. Agora quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Aqueles que Ele tiver de salvar e de ser aquela hora, vão ser salvos. Então nós precisamos o quê? Lançar a semente. A minha obrigação é essa, a tua obrigação é essa. A obra quem faz é Deus. Então por isso que nós não podemos ficar pequenos. O grão de mostarda é pequenino, mas ele não pode ficar pequeno. Ele nasceu para ser uma árvore enorme, para ser uma enorme hortaliça. Mas muitas vezes a gente faz o quê? Retém.
e fica ali, retendo, sendo que Deus quer usar nossas vidas para ser um abrigo até mesmo para os animais, ser um abrigo para as pessoas, ser algo que vai alimentar a vida das pessoas. Mas nós ficamos o quê? Segurando. E nós precisamos o quê? Liberar, para que venha mais e mais frutos. A palavra de Deus diz que devemos glorificar Ele com muito fruto. Então, Jesus não estava falando de algo pequeno, mas de algo grande, de muito fruto. E não pouco. Então, começar pequeno não é o problema, pois todos nós começamos pequenos. O problema está em permanecer pequenos com o passar dos anos, continuar da mesma maneira e com a mesma quantidade de frutos em nossas mãos. Então, o problema não é começar pequeno. O problema é o quê? Permanecer pequeno, não crescer. Se o Arthur ali e o Luca ficarem, passar daqui 10, 15 anos, e eles estiverem do mesmo jeito, tem algo errado. É natural que eles cresçam, que eles se desenvolvam, que eles passem pela adolescência, e assim é a minha na tua vida. Você ficar sempre na mesma, não é normal. Não é normal você ficar na mesma estagnação de sempre. Deus, Ele quer que nós venhamos crescer. Eu tenho que aproveitar essa fase do Arthur, mas eu quero que ele cresça, eu quero que ele se torne um homem. Eu não posso querer que ele fique o resto da vida sendo criança. E Deus é assim comigo, com você. Ele não quer que nós venhamos ficar pequenos, que nós venhamos ser criança o resto da vida. Não, que nós venhamos crescer e que nós venhamos o quê? Multiplicar. O anseio do Pai é que nós venhamos se tornar filhos maduros, filhos que multiplicam. E um sinal de maturidade é o quê? A multiplicação. Então nós precisamos o quê? Multiplicar, crescer. Sabe? Às vezes pode demorar, mas nós temos que fazer o quê? Temos que crescer. É igual a história do bambu chinês lá. Bambu chinês, a pessoa planta, primeiro ano, não aparece nada. O segundo ano, não aparece nada. Terceiro, quarto, no quinto ano, que ele vai começar a aparecer. Só que dentro de 6 semanas, ele cresce 20 e poucos metros. O que ele não cresceu em 5 anos, ele cresce em semanas. 25 metros ele sobe em poucas semanas. Nós estamos assim, nós estamos aqui há muito tempo criando raiz. Mas Deus está nos chamando o quê? Para que nós venhamos crescer. Já está chegando a hora, gente, de nós sairmos de ficar escondido. Está na hora de a gente começar a brotar e aparecer e crescer. Nós temos um potencial enorme. Nós temos algo que nós carregamos dentro de nós. Mas está na hora de a gente poder crescer, multiplicar. E Deus, Ele quer nos usar com unção, com autoridade. Mas para isso nós precisamos o quê? Permanecer nele. Somente quando nós permanecermos nele é que nós vamos crescer. E como a gente falou anteriormente, para crescer nele é preciso do quê? Daquela disciplina, da santificação, da busca por Deus, da leitura da palavra, do jejum, da oração e assim por diante. Aqui embaixo tem um desafio para nós fazermos durante a semana. Se o fruto é consequência de estarmos ligados à videira, que é Jesus, então o seu desafio será escolher um horário todo dia para ficar com Ele. Em um dos dias você fará isto: leia e medite nesses textos aqui abaixo. Então, durante essa semana, quando você estiver no teu momento com Deus, pega e leia esses textos. Leia e medite neles. Faça teu devocional baseado nesses textos aqui. Porque Deus quer falar conosco, Ele quer que nós venhamos a frutificar. E como a gente frutifica, a gente leva glória para Deus. Então, que a gente possa render glória a Deus com a nossa vida, glorificar Ele dando frutos e que o nosso fruto venha a permanecer. Amém? Alguém tem algo a falar? Alguém tem um comentário? Tudo certo? Faz oração para nós. Amém, gente? Fica de pé. A aula hoje, bem resumida, essa aula, mas é interessante, né, tu parar para pensar no tema dessa aula, né, glorificando a Deus. Você já glorificou a Deus hoje? Às vezes levantou na correria e nem glorificou a Deus, né? A gente nem glorificou Ele ainda.
Como o Felipe falou ali na apostila, fala, né, que às vezes a gente acha que glorificar Deus é só vir aqui, pegar o microfone, cantar um hino, né, ou eu vim aqui fazer uma pregação, mas tem várias formas da gente, isso também inclui, né, mas tem várias formas da gente glorificar Deus, né. Então que a gente possa colocar isso no nosso coração. O nosso maior objetivo, gente, que nós temos de vida é glorificar Deus. Deus não fez a gente para outra coisa a não ser para glorificar o nome dEle. E glorificar é com as nossas obras, com as nossas atitudes, com as nossas ações, né? Mas para isso resume tudo que foi falado aqui. Está conectado na videira. Se eu estou conectado em Jesus, eu tenho vida, né? Se eu não estiver conectado nele, eu não tenho vida. E a melhor forma de se conectar com Deus, irmãos, é através da oração. Não tem outro jeito. Não tem outra saída. Se estivesse aqui, acho que a gente ia dar um jeito de fazer, né? Não é verdade? Mas não tem outro. É o único jeito de se conectar a Deus é através da oração. Estava pensando esses dias, Deus falou muito forte no meu coração sobre isso. Quando você ama alguém, você gosta de ficar longe ou perto dessa pessoa? A Bruna agora está longe do João durante a semana, né? Você gosta de ficar longe dele? É bom de ficar perto do João? Quando ele volta para casa. Quando chega sexta-feira, chegando no final de semana, o que mais tu quer? Que venha embora, né? Por quê? Porque ama o João. E com certeza o João também. Agora o interessante é que a gente fala que ama a Deus, né? E por que a gente não gosta de ficar com Ele? A gente fica 10 minutinhos, a gente não quer mais ficar. 10 minutos exagerando, tem gente que às vezes é 5 minutos, já não quer mais ficar, já não tem mais nem o que falar com ele. Quando você ama uma pessoa, você fica o dia inteiro falando com essa pessoa, conversa, e você tem assunto para conversar. Agora tu vê que com Deus é diferente, a gente fala que ama Deus, ama Jesus, ama o Espírito Santo, mas a gente não tem assunto para conversar com Ele. 2, 3 minutinhos já acabou o assunto. Então, porque começa 2, 3 minutos, 5 minutos, vai estendendo para 10, para 15, para meia hora. Aceite esse desafio no finalzinho da apostila ali. Estabeleça, se não estabelecemos, a gente não consegue. Coloca lá, coloca desafio diário, né? Não só um dia, não só uma semana. Começa lá com 1 hora por dia. 1 hora por dia eu vou estar com Deus. Começo lá 15 minutos de manhã, se eu não consigo, mas é como se você tem que pagar essa hora, né? Se você não consegue começar com 2, com 3 horas, mas comece com 1 hora, diga assim, eu vou pagar 1 hora por dia, a minha carne eu vou disciplinar ela, eu vou para a oração. Aí você coloca 15 minutos de manhã, 15 de meio-dia, 15 meia-tarde, conforme vai se encaixando nos teus horários. E você vai tendo esse tempo. Daqui um pouco você vai dizer assim, agora eu vou aumentar para 2 horas, para 1h30, 2 horas. E quando você vê, você desperta isso e você vai estar sempre em oração. Amém? Você vai estar sempre conectado com Ele, vai estar sempre falando com Ele. Isso vai mudar com certeza a sua vida. Amém? Venha para frente, nós vamos estar ungindo vocês ali. Pedir para o pastor Donizete estar fazendo essa unção para nós.